Kobe não deveria ter feito isso. Vocês acham que conhecem todo mundo que me rodeia, né? Acham que minha vida é só gerenciar estoque e fazer vendas. Hoje vou contar para vocês como o meu funcionário, o Richardson, descobriu de um jeito bem dolorido que eu também tenho meus segredos e que tem muita gente disposta a fazer tudo para me descobrir. Amarre seu roupão e se ajeite no sofá, que já vamos começar. Olá, Sr. Fraque aqui. E não, a pessoa de quem estamos falando não estava procurando promoção de Giló e nem queria algo que estava nas prateleiras. O que ela realmente procurava, eu não posso vender. E ela afetou o Richardson de um jeito que ele nunca se recuperou desse dia. Até hoje te garanto que ele ainda é caidinho por ela, tanto no sentimental como no dental. Pois hoje eu vou apresentar para vocês uma garota, a Jéssica, uma jovem loira, de pele alva, traços delicados, nem parecia ser desse mundo, mas que se você bobear, ela quebra em 3 partes antes de você conseguir soletrar o nome dela. Tudo começou debaixo do sol das 2 da tarde, bem ali nas ruelas perto da igreja do distrito, onde honestamente rola mais bola de futebol do que pneu de carro. A garota estava lá, se maquiando no meio da rua com a amiga Becca, passando gloss com tubo transparente e se preparando para fazer uma visita na minha casa. E por que ela se incomodaria em nos visitar em um horário tão incomum? Era para um encontro, mas não era comigo. Era com o meu funcionário, o Richardson. Aquele mesmo que no vídeo passado você descobriu por que ele gosta tanto de fazer entregas. Coitado dele. Ligeiro como sempre, ele se encantou pela garota e deu a sorte de sua irmã ser colega de escola. Dava para perceber que ele estava empenhado dessa vez. E olha que eu pensava que ele nem sabia o que era empenho. Mas realmente tinha algo que chamou a atenção dele. Talvez pela convivência. Inconscientemente, ele viu que ela tinha algo que não era desse mundo. Eu tinha acabado de sair com minha caminhonete novinha, aquela de rodas douradas que enfrenta qualquer terreno. Deixei os meninos cuidando de tudo. E eles cuidaram para que Jéssica entrasse aqui em casa sem que eu soubesse. E bobo como sou, ainda buzinei para cumprimentar as meninas. Pelo menos não fui o bobo que terminou essa história amarrado. Mas fui o bobo que quase foi de arrasta. O Richardson, achando que era o garanhão do rolê, apenas acenou e chamou a loira para entrar. Ela entrou sem nem olhar na cara dele, pensando o que qualquer pessoa sã pensaria. Fraquinho esse aí. Eles andaram em silêncio pelo meu quintal cheio de tijolos e sacos de cimento. Ela estava brava, tensa, apertando as alças da mochila. E o tonto achando que era charme. Ele aponta para um quartinho abafado à esquerda, um lugar que só tem um colchonete velho jogado no canto. E o que o nosso galã de meia tigela fala? Nós vamos ficar aqui, loirinha, linda. Te acho muito linda, estou louco por você. Ah, Richardson, que vergonha alheia. A Jéssica só pensou, é só um idiota, menos mal. O Richardson foi tentar abraçar a garota. Erro fatal. Ele tentou forçar. A Jéssica empurrou os braços dele, fechou os punhos e entrou em posição de combate, como se segurasse uma metranca. O punho direito avançou, deu lugar ao esquerdo junto com o pé canhoto e bum! Um chute direto no abdômen dele. O chicote estralou no lombo do safado. O cara voou na parede. E antes de cair, ela mandou um calcanhar voador direto no queixo dele. 2 chutes e o maluco já foi pro chão. Mas não parou aí, porque ele continuava se mexendo. E a Jéssica precisava terminar o serviço. E começou a castigar o rapaz com suas sapatilhas pretas, curiosamente enfeitadas com crânios dourados com glitter em alto relevo. Ela não precisou de muito para niná-lo. Depois limpou as sapatilhas na própria camisa dele, amarrou o infeliz com o cinto e as roupas dele e o deixou amarrado e amamorçado. E é uma pena eu não ter uma foto disso. Depois deixou ele trancado e jogou a chave fora. É, Richardson, quando o otário encontra o malandro, o negócio é garantido. Agora vocês me perguntam, Sr. Fraque, de onde uma garota tão jovem tirou esse nível de treinamento em artes marciais?
Digamos que o pai adotivo dela não bem é um homem comum. É alguém que vive investigando coisas bem diferentes pelo mundo. Coisas que cruzam céus e galáxias. E pessoas como eu, só que porque trabalho de fraque e casaca e tenho uma vontade de trabalhar sobre-humana. Eu devia ser exemplo para ele. Em condições normais de temperatura e pressão, eles seriam meus inimigos. Mas a garota tem bastante coisa em comum comigo. Coisas que ainda vou contar para vocês. Mas isso são cenas para os próximos capítulos. Vocês acham que nosso mundo é simples? Não é. E se você quer entender como essas histórias de outros mundos, segredos ocultos e poderes que ainda vão queimar tudo se entrelaçam, você precisa ler o livro Céu em Pedaços. Essa obra literária incrível destrincha esses mistérios que eu mal posso falar aqui no canal. E ó, facinho, ele está disponível exclusivamente na versão digital. O link está aqui na descrição. Corre lá para garantir o seu e entender por que Jéssica invadiu minha casa. E eu amei de verdade isso. Voltando. Depois de deixar o Richardson aos meus pés, Jéssica tinha minha casa. Ou melhor, um local cheio de evidências para explorar. Agora é a parte que isso fica bem constrangedor, para mim. A Jéssica usou uma chave improvisada para arrombar meu quarto. Quando ela entrou no quarto, deu de cara com um volume debaixo do lençol, exatamente do meu tamanho. Ela puxou a coberta e viu um pé moreno, peludo. E quando puxou tudo, surpresa, era o meu corpo ali. Calma, galera, deixa eu explicar. De fato, era o meu corpo ali na cama. Mas se eu não estava em casa nesse momento, de quem era aquela roupa? Sim, roupa. O que Jéssica encontrou era uma versão minha ali. Era eu, mas também não era. Havia um corpo ali, mas sem dentes, sem língua e também sem nenhum osso. Vou explicar. Esse era meu maior segredo, o que me permitiu ir de um lado para o outro neste mundo sem chamar a atenção. Era mais que uma roupa, era a minha terceira pele. Porque a primeira eu estava usando naquele momento e a segunda estava pendurada no cabide junto com esse roupão, porque tinha esquecido de pôr para lavar. Jéssica, assim como você que está assistindo, descobriu meu segredo. Eu não nasci neste mundo e tampouco sou humano. Estou aqui há mais de uma centena de anos e ela foi a primeira pessoa que tinha descoberto isso sem que eu revelasse. Eu coloco isso como uma façanha. A menina Jéssica descobriu que um ser vive entre os humanos totalmente disfarçado e sem levantar a mínima suspeita. Ela me descobriu e, diante de sua descoberta, manteve a calma. Nesse momento, mostrou que não foi ali para brincar. Abriu a mochila, pegou um estojo preto, tirou tubos de ensaio e coletou amostras de tudo que pôde pegar. A parada era mesmo profissional. Tá achando que uma pirralha ia me passar para trás? Impossível. Falar da Jéssica sem falar de um altíssimo potencial. E é por isso que tenho certeza que ainda a verei novamente. Depois foi direto para o meu guarda-roupa. Eu tinha deixado uma chave engatada. Ela abriu as 3 primeiras portas. Só lençol, toalha, coisas normais. Mas quando ela abriu a 4ª porta, o quarto inteiro ficou tingindo de azul. Ela encontrou uma arma do tamanho de uma régua escolar. O cabo parecia de pedra, macio ao toque, a lâmina levemente curvada e no lugar da proteção da mão, uma pedra azul arredondada e brilhante. Aquela mesma ferramenta que só o Cobb chegar perto, o mundo já virou de ponta cabeça. Aquilo não era um enfeite, era um artefato poderoso. Ela olhou para aquilo, olhou para o que estava na cama e a única coisa que aquela loirinha casca-grossa conseguiu dizer foi: "Por que eu não trouxe uma mochila maior?" Depois de pegar o que precisava, limpou os rastros e saiu. Tinha que ir embora rápido, porque ainda ia fazer um trabalho de escola na casa do Cobb. A novata delicada da escola era, na verdade, forte, determinada, inteligente. Estamos no momento em que mais jogadores estão entrando no jogo, e muito em breve os acontecimentos vão subir de patamar. Ela partiu para a casa do Cobb sem saber as consequências, e é justamente o que veremos no próximo vídeo. Então, por enquanto é isso. Na descrição tem um link para você conhecer todos os detalhes dessa história incrível, que começa aqui na minha loja e vai para outros lugares que você nem imagina. E tá chegando a hora de você conhecer mais sobre meu estilo elegante e moderno. Então é isso aí. Fiquem na paz e não se esqueça que aqui a jornada começa
onde o comum termina.